Caros amigos telespectadores da TV SEI, o nosso muito agradável bom dia. Desejamos informar que este programa encontra-se à disposição no site da Mansão do Caminho, www.mansãodocaminho.com. Os senhores poderão abrir o site qualquer dia e encontrarão as nossas gravações às suas ordens, como também através do www.tvsei.com. Hoje é a evocação da Páscoa, a evocação de um momento feliz para os israelitas, mas também e principalmente para nós cristãos. Porque é o momento quando o amado amigo demonstra a glória da ressurreição, depois da noite sombria da morte na cruz. Toda a mensagem de Jesus é fundamentada na sobrevivência do espírito à disjunção molecular através da morte. Ele veio ter conosco anunciado pelos médiuns do passado, que eram os profetas. Todos os profetas de Israel assinalaram a chegada do Messias, mas de um Messias triunfante, não na postura social de governante transitório do mundo, mas triunfante sobre o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. No seu ministério, ele procurou demonstrar que a vida tem um sentido psicológico muito profundo, a do bem-estar. A conquista do reino de Deus, que já se encontra em nosso coração, através da essencialidade divina, da qual todos procedemos. Mas o nosso momento mais eloquente é o da libertação através da morte. Em mensagem muito recente, a veneranda mentora Joana de Ângeles escreveu a respeito do pavor da morte. Referiu-se que mesmo os espiritualistas em geral, e os espiritistas em particular, nada obstante informados a respeito da sobrevivência, quando sentem a aproximação da desencarnação, são tomados de inquietação íntima e observam que a sua não foi uma existência completa, quanto deveria ter sido. Começando então a negociar com a divindade, pedindo mais prazo, apresentando programação para ser executada, referindo-se a esse momento quando há mais sabedoria e a existência física interrompendo-se. Ela procura dizer-nos que isto é instabilidade emocional defluente da falta de fé. O conhecimento da vida espiritual que nós temos no Evangelho de Jesus e em todas as doutrinas espiritualistas do mundo deve constituir-nos base para que a morte não seja tão desventurada conforme se nos apresenta, ou tenha um caráter destrutivo conforme alguns de nós procuramos demonstrar ser assim. A morte nada mais é do que a mudança de um estado vibratório para o outro. Sim, certamente. Rompe os sentimentos da afetividade no contato físico, afasta temporariamente da comunhão afetiva aqueles que se amam, mas se nós considerarmos somente os que estão na Terra que terão mais dificuldade em perceber a presença dos seres amados que continuam ao lado, aqueles que vamos viajar, deveremos estar satisfeitos, porque a morte não interromperá a nossa comunhão com os vivos. Talvez eles não nos respondam, mas nós poderemos falar-lhes,
Talvez eles não nos percebam, mas nós os veremos. Provavelmente eles não atenderão aos nossos anelos, mas poderemos interceder por eles junto à divindade, demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto e o nosso sentimento de afabilidade. É exatamente isto que a doutrina espírita veio dizer, mas veio dizer porque houve a ressurreição. Se não houvesse a morte, não haveria a ressurreição. A ressurreição é a vitória da vida sobre o fenômeno aparentemente cruel da morte. A morte é um momento muito grave. Todos nós estamos de acordo com isto, porque é o instante da separação do vasilhame carnal. E o espírito encontra-se tão impregnado na matéria ou da matéria, que esse processo de libertação faz-se algo dolorosamente. Se na reencarnação, quando voltamos a assumir a matéria, o processo é longo, 9 meses para poder formar o corpo, no período do zigoto ao feto ao recém-nascido, e mais ainda outros anos na primeira infância, para sermos totalmente assimilados pela matéria, quando o nosso perispírito estará impregnado célula a célula em nossa corrente sanguínea, em um largo processo existencial que continua através da vida orgânica, a morte, de um momento para o outro, principalmente as mortes violentas, as paradas cardíacas, os acidentes, os insultos ícticos cerebrais, naturalmente isso provoca uma ruptura muito dolorosa, muito chocante, porque a desimpregnação irá fazer-se à medida que o cadáver decompõe a matéria. E isso se torna o chamado período de perturbação, o período de distúrbio emocional, de falta de lucidez, mas somente para aqueles que são sensualistas, que viveram apegados aos prazeres da matéria, que a desfrutaram até a exaustão. Para aqueles outros que tiveram uma vida de respeito ao corpo, o desprendimento é muito mais rápido. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele utilizou-se do corpo para poder fazer-se tangível entre nós. Ele vivenciou a matéria para poder comunicar-se conosco, porque ele é o guia espiritual do nosso planeta. É o grande engenheiro a quem Deus confiou da massa da nebulosa a construção do planeta Terra. Então ele veio viver conosco para nos demonstrar que é possível na matéria resistir aos impulsos, superar as inclinações defluentes da própria organização animal, que é a organização física, e para mostrar a excelência do amor que vitaliza. Quando nós repassamos a vivência evangélica através da narrativa dos 4 apóstolos e depois das cartas paulinas e das demais mensagens que estão incertas em Atos dos Apóstolos e as mensagens daqueles que com ele viveram, culminando com o Apocalipse de João, nós verificamos que a vida do Mestre é incomparável.